A graça e a paz, minhas amadas, meus amados, bom dia a todos. Hoje meu contato com vocês é exatamente sobre a demora que está acontecendo em que as coisas voltem à normalidade. E por voltar à normalidade nós perdemos de alcançar muitas coisas. A quebra da nossa rotina, ela implica em que nós não cumpramos tudo que nós tínhamos que fazer e não recebemos aquilo que muitas das vezes nos foi prometido. E às vezes, quem vive das promessas do Senhor, ou confiando nas promessas do Senhor, pode estar querendo pensar que está demorando muito. Eu vi até uma pessoa trazer uma mensagem para outra e dizer: Deus é aquele que tarda, mas não falha. Não, Deus não tarda. A Bíblia diz que tudo debaixo desse sol há um propósito, está lá em Eclesiastes 3, e um tempo determinado. Então esse tempo determinado é determinado por Deus. E com essa espera, o que é que pode brotar em nossos corações? Ansiedade. Acerca disso, o apóstolo Paulo ele diz o seguinte, lá em Filipenses, capítulo de número 4, e o verso de número 6 e o 7, fala assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Paulo está dizendo aqui que o quê? Que se a gente acha que está demorando, comece a orar e comece a entregar a Deus e deixar que Ele faça o desígnio para as nossas vidas, de acordo com a sua excelsa vontade. A oração de Jesus lá no Getsêmani, quando ele quis entrar em ansiedade e em temor, e porque ele estava angustiado de uma forma tremenda, ele disse: Pai, todavia seja feita a tua vontade. Eu quero contar uma história aqui para vocês acerca de um homem da Bíblia que ele não quis apressar a sua bênção, ele não quis adiantar aquilo que já lhe estava proposto e ele se deu bem. Vamos lá para 1 Samuel, capítulo de número 24. Veja como segurar a ansiedade nos tempos, principalmente que nós vivemos hoje. 1 Samuel 24, a partir do verso 1 até o de número 7, diz o seguinte: tendo Saul voltado de perseguir os filisteus, foi-lhe dito: eis que Davi está no deserto de En-Gedi. Tomou então Saul 3.000 homens escolhidos dentre todo Israel e foi ao encalço de Davi e dos seus homens, nas faldas das penhas das cabras monteses. Chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde havia uma caverna. Entrou nela Saul a aliviar o ventre. Ora, Davi e seus homens estavam assentados no mais interior da caverna. Então os homens de Davi lhe disseram: hoje é o dia do qual o Senhor te disse: eis que te entrego nas mãos o teu inimigo, e far-lhe-ás conforme bem te parecer. Levantou-se Davi e furtivamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois sentiu Davi bater-lhe o coração por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu senhor. Isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Com estas palavras, Davi conteve seus homens e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul, retirando-se da caverna, prosseguiu o seu caminho. Se Davi tivesse matado aqui a Saul, ele imediatamente seria levado ao trono, porque o povo já gostava de Davi, Davi já havia sido ungido rei, Jonatas, o filho que deveria assumir, não faria questão. Então Davi tinha todos os elementos agora para adiantar a sua bênção.
mas ele conteve a ansiedade. E o que me acha mais interessante aqui é o conselho dos homens. Num momento como esses que a gente está passando, ou sua vida está num aperto, não são poucos os conselhos que vêm de Deus. Pese esses conselhos pela palavra do Senhor. Os homens de Davi disseram: hoje é o dia que o Senhor te entregou nas tuas mãos, faz o que parecer bem aos teus olhos. Poderia ser até um conselho de Deus. Mas Davi não agiu segundo a vontade do coração dos homens. Agiu segundo o coração de Deus. E pesou-lhe sim aquele conselho pela palavra de Deus. Lembre-se, um conselho de Deus não quebra as demais regras da palavra de Deus, as demais orientações da palavra de Deus, os demais mandamentos de Deus. Ele complementa. Davi pesou em seu coração, Salmo 105, verso de número 15. Não toqueis nos meus ungidos. Davi sabia que para controlar a sua ansiedade, ele teria que esperar na vontade do Senhor, no tempo determinado de Deus para receber a bênção que outrora Deus lhe havia outorgado. E é esse o meu papo com você. É esse o exemplo que eu trago de Davi nesse dia, para que você controle a ansiedade pela palavra de Deus, lendo-a, examinando-a, mastigando-a, trazendo para o seu interior, praticando-a, vivendo-a de uma forma intensa e confiando que Deus não vai te deixar abalar, que Deus não vai te deixar perecer no meio desta caminhada, muito pelo contrário, Ele já te aguarda ao final destes momentos. Ele já tem planejado para você, Ele já tem dito que tem planos para você, e são planos de bênçãos. Agora aguarde o tempo de Deus. Não procure suas próprias fórmulas. Não escute todo o conselho como se fosse de Deus e haja de acordo com o seu coração. Haja de acordo com o coração de Deus. Porque com certeza você será declarado rei. Você será declarada abençoada. Você será declarada bem-aventurada. Você será declarado homem de Deus. Você será declarado mais do que vencedor. Mas se confiar, se esperar, se aguardar o tempo de Deus, Ele não tarda, tem um tempo determinado. Deus não te abandonou, Deus não te deixou livre, Deus não te deixou solto, Ele está ao teu lado. Ele habita em você, desde que você aceite a Jesus como aquele que salva a tua alma, perdoa os teus pecados e Ele te tornará filho de Deus e o seu Espírito habitará contigo. E você que já é filho de Deus, pela adoção de Cristo Jesus, deixa eu te dizer uma coisa, não se desespere, aguarde, a vitória está próxima, em nome de Jesus. A paz do Senhor. Amém.